Oi, de volta às leituras. Eu hoje vou apresentar um livro que é Contos Populares Ciganos, da Diane Tong. Foi publicado por uma editora portuguesa, Teorema Outras Histórias. E é por aí que eu vou começar, antes de tudo. Hoje é dia 11 de maio de 2020. A dia 8 de maio de 2020, fez 75 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou. Normalmente se fala que os campos de concentração eram com judeus, não é? Os prisioneiros que lá estavam eram judeus. Porém, não eram só judeus, eram ciganos e quem se opunha ao nazismo, pessoas mais idosas, deficientes físicos e mentais, não é? Considerados. Mas dos ciganos pouco se fala. Uma época eu visitei Auschwitz, campo de concentração, e eu reconheci o meu rosto naquelas fotos. Claro que não tinha este cabelo vermelho, então hoje era para apresentar um livro da Rita Lee, uma biografia, uma autobiografia da Rita Lee, e não é que eu coloquei uma cor de cabelo igual ao dela, com um penteado bem em homenagem a Elis Regina, mas vou deixar isso para um outro vídeo, porque também eu achei urgente falar da questão dos ciganos, da xenofobia, e que hoje no meu país natal, Portugal, se está vivendo algumas situações, alguns debates políticos com o tal de André Ventura, que tem assim umas saídas políticas meio desventuradas, à laia de Porcina, que acha que os ciganos devem ter um confinamento especial. Ou seja, isso criou várias reações no meio, em Portugal, não é? Não só no meio político, porque a xenofobia e o racismo não é uma questão partidária, é uma questão de direitos humanos. Então nós estamos cientes disso. E daí eu até tive um insight, porque os ciganos, eu vou ler agora um pouquinho, assim, brevemente, não é? Aqui, esta orelha do livro. Eles têm, são um pedacinho aqui de um parágrafo, eles têm sofrido muito preconceito ao longo dos séculos. A secular tradição oral, que remonta às origens do povo cigano na Índia e se manteve na sua diáspora por todos os continentes e ao longo dos séculos de perseguições, escravidão e invisibilidade, acumulou um vastíssimo e diversificado tesouro de contos populares. Essa tradição mantém-se ainda hoje muito viva. Daí está uma compilação de vários contos ciganos em 31 países: Índia, França, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Grécia, Suécia, Síria, Argentina, Rússia, Turquia, etc. Os ciganos chegaram em Portugal por volta de 1500, exatamente na época que havia, não é, das navegações. Muitos vieram para cá, deportados, né? Então isso também fala muito, não é, dessa estigmatização. Então, neste livro, um dos temas mais diretos e persistentes dos contos é o desprezo votado aos ciganos pelo resto do mundo e as formas que esse desprezo pode assumir. Em O Rom, dentro do piano, o narrador descreve a humilhação do herói por ninguém lhe dar um cigarro. A Cigana e a Caverna faz referência à dificuldade que os ciganos têm de encontrar lugares para acampar. Ora, os ciganos estavam proibidos de passar a noite acampados perto da cidade, por isso tinham montado as suas tendas a certa distância. O horror com que muitos não ciganos veem os casamentos mistos, é descrito em O Pássaro. Eu falei de Auschwitz porque não foi o único campo de concentração, e para mim, assim, eu
eu como muitos de nós poderíamos ter sido prisioneiros, não é? No Holocausto, não é? Se tivéssemos vivido naquela época, se fôssemos judeus e se tivéssemos vivido em países que foram invadidos pela Alemanha nazista, pela Alemanha nazista. Portugal não foi invadido pela Alemanha nazista, teve outras questões e que elas se perpetuam até hoje. Por exemplo, os ciganos, a questão dos ciganos. Quem convive com os ciganos e conhece o grupo étnico ciganos, nós sabemos que é uma relação que nem sempre é fácil, mas se ela não é fácil, ela vem de algum lugar. E vem deste lugar de perseguição, de escravidão, de proibição. E eu me cruzei com alguns ciganos na época que eu trabalhei no hospital como palhaça, e são das pessoas mais incríveis para brincar, para rir, onde há música, onde há dança, eles estão lá. Então a gente entender que como chegar às outras pessoas, quando elas, principalmente um grupo social, étnico, ele é estigmatizado ao longo de séculos. E hoje, ao ler algumas notícias do que estava passando, nomeadamente em Portugal, é assim, e também na Espanha, tem ciganos que ainda são nómadas, não é? Que ainda andam acampando, não é? Com carroças e cachorros em burros, e eles não têm lugar para ficar, são expulsos dos povoados, e eles nem sabiam da pandemia porque muitos não têm acesso à tecnologia. Outros vivem em situações muito precárias. E agora ainda vou tocar assim um ponto. A questão é assim, não dá para comparar as extensões de favela que tem no Brasil, mas existe favela em Portugal, como na Espanha, em menor em menor dimensão, sim. Existem já projetos de bairros sociais, não é? De colocar habitações sociais para essas pessoas. Mas ainda tem um outro porém. Perguntaram a essas pessoas se elas querem viver daquele jeito que o governo, os órgãos políticos, públicos, decidiram para aquelas pessoas. Há um diálogo cultural com essas pessoas, dos interesses dessas pessoas, para que elas não percam a sua identidade, que a sua identidade seja respeitada, porque eles não a perdem, porque eles mantêm-na. Então nós temos... para finalizar, quem nunca se sentiu alvo de xenofobia? Eu já. E não é nada agradável. E agora me dei conta, antes de vir fazer o vídeo, de pensar, poxa, talvez também seja uma xenofobia minha, achar que eu nunca seria alvo de xenofobia. Então, citando as escritoras negras, feministas, a Jamila Ribeiro, a Sueli Carneiro e mesmo a escritora norte-americana negra, a Bell Hooks, assim, não é uma questão de falarmos que não somos racistas ou não somos xenófobos ou não somos machistas ou o que for, preconceituosos. A questão é a gente se observar e sinalizar dentro de nós quando nós estamos sendo.